Amigos, muito bom dia, bem-vindos todos. Hoje é dia 8 de dezembro de 2025 e nós estamos iniciando uma semana, iniciando uma conversa fraterna. Bom dia, Regina, bem-vinda. Vamos à nossa palavra de hoje. Seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos. Hoje é dia da justiça. Vamos lá, pessoal, capítulo 160 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo tem como título Reconheçamos, porém. A mensagem é de Paulo ao povo de Roma, a sua epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Mas, se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Bom dia, Felipe, bem-vindo, querido. Mensagem de Emmanuel. Todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca de Cristo. E aderindo às interpretações do ensinamento cristão, a que mais nos ajustamos, não raro nos confiamos apaixonadamente a manifestações superficiais de nossa fé. Partilhamos assembleias seletas ou humildes nos templos materiais, o que sem dúvida nos dignifica o pensamento religioso. Bom dia, Rosa, bem-vinda. Integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que esposamos, o que realmente nos evidencia o zelo das atitudes. Cultivamos discussões acirradas por demonstrar a validade de nossas opiniões, o que na essência nos revela o fervor. Adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, o que no fundo nos presenteia a sinceridade sempre louvável. Em muitas circunstâncias, oramos segundo fórmulas especiais, obrigamos-nos a devoções particulares, formamos círculos de atividades afins a isolar-nos dentro deles ou carregarmos dísticas que nos especificam a confissão. Todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem de qualquer modo às lições de Jesus são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida. Sentimento, ideia, ação e conduta. Sentimento, ideia, ação e conduta. Quando afirma convincente, mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Meus amigos, mais uma vez a gente vai falar sobre a importância do Evangelho nas nossas vidas, mas não como um livro de teorias, e sim como uma conduta, como um manancial de informações, um manancial de regras, uma bússola para o nosso progresso. E que viver o Evangelho, que conhecer o Evangelho, que aplicar o Evangelho na nossa vida significa ter as experiências completamente coadunadas, relacionadas ao que ele propõe. Novamente, eu falo das palavras de Francisco de Assis, que ele chega para os seus discípulos e diz: sigam e vão pregar. Francisco fala para os frades: vão para o mundo, saiam pregando o Evangelho, se preciso, com palavras. Ele manda aos seus discípulos, seus amigos, irem pregar o Evangelho mundo afora e, se preciso for, usarem palavras. Como assim? Atitudes. Agir como Cristo, agir a partir dos ensinamentos que Jesus nos propõe nesse Evangelho, que é a palavra de Deus verbalizada por Jesus. Jesus não é o dono daquela ideia. O dono daquela ideia é o Pai. Tudo que está escrito no Evangelho, que nos orienta, que nos traz uma reflexão, nos convoca a uma conduta, é palavra divina.
que foi verbalizada por Jesus. Jesus veio ao mundo com a tarefa de verbalizar a palavra de Deus, a boa nova, trazer a boa nova. E nós insistimos ainda em ficar na superfície dessa proposta. Isso é uma das questões. E muitas outras vezes nos escondemos as nossas falhas nessa mensagem. Sou cristão. Eu já cansei de ouvir, inclusive, até no ambiente corporativo, no meu escritório, por exemplo, na hora de fazer um contrato com o cliente, e o cliente chega para mim e fala assim: não se preocupa não, eu sou cristão, eu vou pagar. Como é que isso pode garantir alguma coisa? Como é que ser cristão garante honestidade? Como é que ser cristão garante uma conduta honesta, uma conduta elevada? Só se aquela pessoa realmente viver o evangelho. Uma pessoa que fala isso para mim, me parece que usa como um título para garantir entradas e saídas por lugares, não é? Porque eu não preciso dizer para você que eu vou ser honesto com a minha conduta, porque é minha obrigação ser. Honestidade não é virtude. Honestidade é obrigação. Ser honesto é uma obrigação. Não pode ser, eu não posso ser premiado porque eu fui honesto. Então eu uso aqui as contas dos grupos espírita, eu manipulo o dinheiro, eu coloco ali, coloco aqui para comprar as coisas, para pagar as contas, para realizar as obras, e no final do ano eu quero que a Rosa venha bater no meu ombro. Meus parabéns, você é honesto, não tem que bater no meu ombro, é minha obrigação. Esse dinheiro tem um fim, tem uma destinação, fui confiado, me deram a confiança, tanto Deus, como Francisco, como os membros desse grupo, de gerir essa verba. A minha obrigação é gerir de maneira competente e honesta. Simples assim. Então, quando a gente pensa no que Paulo quer dizer, quando ele diz: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele, são aquelas pessoas hipócritas que usam o nome de Jesus, mas não fazem a sua própria transformação pessoal, a sua reforma íntima. E Emmanuel vai além e diz de maneira fabulosa: todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome da informação acerca do Cristo, e aderindo às interpretações do ensinamento cristão, a que mais nos ajustamos, não raro nos confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. É querer mostrar para o mundo que é cristão, mas se você está realmente lá no ambiente familiar, sendo cristão, respeitando, amando as pessoas que estão convivendo com você, quando ninguém está te vendo o mundo lá fora, você continua sendo cristão? No seu pensamento, nas suas atitudes mais íntimas, você é cristão? É ali que mora, que reside o grande desafio. Porque como a gente costuma dizer, ser bonzinho na casa espírita é fácil. Tem que ser também lá fora. Lá fora é mais difícil, porque você não está vigilante. Aqui você vem. Eu vou lá na casa espírita hoje, você já vem imbuído de boa vontade, de boas intenções, eu quero tratar as pessoas bem, eu vou lá não vou aceitar provocações, eu vou ficar bem. Agora lá fora, no trânsito, no trabalho, no seio familiar, nas relações cotidianas, como é que está a sua relação, como é que está o seu comportamento? Está coadunado? Você está aprendendo os ensinamentos? Está entendendo que você precisa passar por provas, por situações desgastantes, para que você possa desenvolver justamente essas virtudes que o Mestre nos propõe dentro do seu Evangelho? Que virtudes são essas, meu amigo? Vai lá no Sermão da Montanha. Vai lá no Sermão da Montanha que você vai saber o que Jesus propõe, você vai ver a dificuldade que é de ser cristão. É uma dificuldade, seguir o Cristo é muito difícil para nós ainda, porque ainda temos muitas imperfeições. Então, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos. E aí, você é misericordioso? Você é humilde? O que é ser humilde na linguagem do Cristo? É ser simples. Humildade está relacionada à simplicidade, está relacionado a você viver num ambiente de simplicidade dentro da sua vida pessoal e também conseguir conviver num ambiente simplificado das pessoas à sua volta. E tem tantas outros vieses, essa humildade que Jesus nos propõe no momento de uma aflição. Como é que você se comporta diante da dor? Você é resignado, você se revolta, se rebela?
Quando você está diante de uma possibilidade de uma discussão ferrenha com uma pessoa, como é que você se comporta diante daquele momento de provocação? O humilde, o simples, o pacífico, que Jesus propõe no Sermão da Montanha, não aceita provocações, não permite que o outro tire ele do seu ponto. Hoje eu estava vendo, hoje de manhã, ou foi ontem à noite, uma frase, essas frases orientais são muito boas, né? E aí um ditado, não é um dito, alguma coisa, um pensamento, vamos colocar dessa maneira oriental, que ele diz o seguinte: não aceite provocação. Se você aceitar a provocação, você está sendo dominado pelo provocador. Olha que interessante. Se você entrar na pilha, você está sendo dominado pelo mundo lá fora e não está conseguindo se autocontrolar e dominar. Porque se você se autocontrola e diz eu não vou aceitar essa provocação, não importa o que está sendo dito para você, não é verdade. Só que é dificílimo fazer isso. Não estou falando para vocês algo que eu faça, eu também tento, eu estou nesse exercício. Mas é importante a gente já começar a pensar na possibilidade de conseguir esse autocontrole, de modo que nós não permitamos que o mundo lá fora domine a gente e a gente vire um fantoche. Por causa disso, em muitas circunstâncias oramos segundo fórmulas especiais, obrigamos-nos a devoções particulares, formamos círculos de atividade afins, a isolar-nos dentro deles, nos carregamos dísticas que nos especificam a confissão. Meus amigos, olha que frase importante, inclusive para dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita. A gente cria formas, a gente cria situações, a gente cria rituais que ao invés de nos aproximar do mestre, nos afasta. É aquela velha história da caixinha de encarnados e desencarnados. Ah, Rosa, você vai hoje no centro espírita, bota o nome da minha tia lá para mim, por favor. Aí a Rosa vem, bota o nome da tia da pessoa que nem... E a pessoa, se auto-sabotando, acha que fez caridade. Ah, eu pedi para minha amiga que ia lá no centro espírita, ela botou o nome da fulana, tá precisando, coitada. Eu não tive o esforço de ir eu pessoalmente, então, já que eu queria tanto ajudar esse ser, já que eu estou com o meu coração verdadeiramente interessado em ajudar aquela pessoa, em desejar para aquela pessoa uma irradiação, eu não tive o trabalho de ir lá botar o nome, eu terceirizei. E eu ainda acho que estou sendo bom. Entendeu onde ele quer chegar com esse pensamento que ele diz aqui? Quando ele fala: em muitas circunstâncias, oramos segundo fórmulas especiais, obrigamos-nos a devoções particulares. Isso é uma devoção, botar o nome lá. Formamos círculos de atividades afins, grupo de radiação. Aí você começa a colocar, mandar por terceiros, quartos, quintos, bota lá na irradiação da casa espírita, não sabe nem do que se trata, não sabe nem o que é uma irradiação, mas está fazendo a sua parte. Não está se auto-enganando. Então como é que você deveria agir? Eu lhe digo, vá você botar, pergunta se você pode participar dessa irradiação para ajudar, e você fazer seus pedidos. Pergunta como se faz uma irradiação, aí você vem na casa espírita e você faz sua irradiação. Você senta ali minutos antes de começar a reunião, ou durante a reunião, ou após a reunião, e irradia pensamento todas aquelas pessoas que você quer bem. Senhor, eu estou aqui sentado nesse lugar hoje maravilhoso, recebendo tanto apoio, tanto amparo da luz, de amor, dos espíritos de luz. Eu gostaria que esses espíritos também visitassem fulano, beltrano, cicrano, e levassem esse amor, essa luz, essa paz. Ajuda-os a se libertar das suas imperfeições, ajuda-os a vencer as suas dificuldades. Isso é irradiação. Aí eu te pergunto, quem é que foi mais útil? Aquele que só mandou botar o nome, pediu para o coleguinha botar o nome lá no caderninho ou na caixinha de desencarnados e encarnados? Ou você que sentou ali e fez a própria irradiação do seu coração, desejoso de que aquelas pessoas que você ama recebessem efetivamente os benefícios espirituais? Aqui, ó.
Formamos círculos de atividades afins a isolar-nos dentro deles ou carregamos dísticas que nos especificam a confissão. Todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem de qualquer modo às lições de Jesus são recursos preciosos. É precioso isso. Colocar o nome na caixinha, tudo é precioso. Constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Então eu primeiro começo a colocar o nome lá, depois eu começo a fazer irradiação. Depois eu começo a participar do trabalho. Aí eu começo realmente a me ligar a Jesus. Reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida. Jesus tem que transformar a mim, a você, a todos nós. Nós precisamos entender que o Mestre precisa viver em nós. E quando o Mestre vive em nós, a gente não maltrata os animais, a gente não xinga o vizinho, a gente não deseja o ódio, o mal, a gente não sente, não tem sentimentos perniciosos como a ira, o ódio, o rancor, a mágoa, a vingança. Reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida. Sentimento, ideia, ação e conduta. Jesus tem que estar nas nossas vidas em sentimentos, em ideias, em ações e em condutas. Só aqui a gente tem uma outra conversa fraterna, se a gente quiser. Só aqui já tem. Alguém que não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Então, se você não tem Jesus na sua vida, no seu sentimento, nas suas ideias, na sua ação e na sua conduta, você ainda não tem Jesus em você. Mas você pode ter. Como a Rosa está falando, excelente reflexão para iniciarmos a semana. Quantas condutas nós teremos ao longo dessa semana? Jesus é o nosso mestre, o nosso exemplo sempre é isso. Então a gente encerra a nossa conversa fraterna com esse pensamento, com essa ideia. Vamos colocar Jesus em nossas vidas, em nossos sentimentos, em nossas ideias, em nossas ações e em nossas condutas. E assim, Ele viverá em nós. Para encerrar, vou abrir aqui o Minuto de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 205. Ajude a todos sem fazer exigências. Quem estabelece condições para ajudar, escreveu o Marquês de Maricá, está reclamando pagamento, antes mesmo de emprestar o dinheiro. Não exija condições, ajude sempre com desprendimento e não exija agradecimento nem gratidão. Não esqueça de que quem ajuda o próximo está na realidade ajudando a si mesmo. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia, uma semana de muita luz, de muita paz. E que nós possamos continuar essa conversa, que nós possamos nos encontrar outras vezes. Fiquem com Deus, um ótimo dia, paz e bem.